Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Vocês estão prontos para receber a palavra? Recebermos mais uma porção do que Deus tem para a nossa vida. Sairmos daqui edificados, construídos por dentro. Amém? Abra comigo sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou do quê? Vocês estão aqui, gente? Acharam aí o texto? Ó, está projetado aí. Cristo nos resgatou da fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Pastor Vitor, semana passada, começou uma série sobre a justiça de Deus e eu quero encorajar você a acompanhar essa série que vai ser poderoso, viu? É melhor do que uma série da Netflix. E se eu fosse você, eu estaria aqui toda terça-feira para acompanhar o capítulo novo dessa série. E começamos essa série sobre a justiça de Deus e hoje nós vamos falar sobre redimidos da maldição da lei. Como nós lemos aí em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ser justiça de Deus, pastor Vitor falou sobre isso semana passada, é a capacidade, é a habilidade que nós recebemos. Eu estou achando o microfone meio médio, agudo, tá um pouquinho ruim. É a capacidade, a habilidade que nós temos de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, como se nós nunca tivéssemos pecado. Quando nós fomos feitos a justiça de Deus, Deus olha para nós e não vê mais culpa pelos pecados que cometemos, não vê mais os pecados, não vê mais nada. Ele vê o quê? A justiça de Deus nos cobrindo. Amém? E isso só foi possível porque Jesus foi o nosso substituto. A gente leu em Gálatas capítulo 3, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele nos substituiu nessa posição que a gente estava de maldição, para que nós pudéssemos assumir a posição dele de justiça de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, tudo que nós deveríamos sofrer como consequência do pecado, nos foi poupado, porque Jesus nos substituiu e nos fez ser a justiça de Deus. Nos colocou nessa posição, nos proporcionou essa posição. Ele nos substituiu, Ele se identificou conosco, nos substituiu para que a gente pudesse assumir a posição dele. E aí em Gálatas, Paulo está dizendo que havia uma maldição da lei. Não quer dizer que a lei era maldita, mas que havia uma maldição que estava sobre a humanidade, porque, volta aí para mim no versículo 10, por favor. Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então existia uma maldição sobre a humanidade, sobre quem não cumprisse a lei. E deixa eu te dizer uma coisa, era impossível cumprir a lei toda. Não tinha como. Então, automaticamente, todos estavam debaixo dessa maldição, da maldição da lei. E a gente vai ver o que essa maldição era e o que foi resgatado para nós, para a nossa nova posição. Então, todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, quem não praticava a lei estava debaixo dessa maldição, estava fadado, ou vamos dizer assim, predestinado a ser maldito. Era impossível que alguém fosse capaz de cumprir toda a lei. Mas graças a Deus por Jesus que nos redimiu dessa maldição, amém? Então, a expressão lei, se refere ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Se a gente voltar nesses livros, a gente vai ver o que era a lei, o que era necessário que eles praticassem e o que a desobediência dessas práticas podia acarretar na vida do povo. E quando a gente volta nesses livros, nesses textos,
a gente percebe que a maldição da lei, ou o castigo por transgredir a lei, era tríplice. Ele vinha de 3 maneiras: miséria, enfermidade e morte. A gente não vai abrir, né, e ir em todos esses textos, porque a gente não vai ter tempo para isso, mas eu vou pincelar com vocês essas realidades que era na antiga aliança, que dizia respeito à maldição da lei, mas o nosso foco hoje é saber que nós fomos redimidos, amém? Então, nós fomos resgatados da maldição da lei. Cristo assumiu a nossa posição de malditos para que nós assumíssemos a posição deles de abençoado. Nós éramos malditos, nós estávamos fadados a essa maldição, mas por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, eu e você hoje podemos ser abençoados. Amém? Não precisamos mais viver debaixo dessa maldição. Só vai viver quem quiser. Porque Cristo já conquistou um lugar para nós de abençoados. Amém? Abra agora comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Da mesma forma que a maldição era tríplice, nós fomos também triplamente abençoados e resgatados. Amém? Diga, eu fui resgatado da maldição da lei. E nós fomos redimidos da miséria. Como nós dizemos, a maldição da lei consistia em miséria, enfermidade e morte. E nós fomos redimidos da miséria. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vos tornasseis ricos. Então, a nossa posição era de pobre. Jesus se fez pobre no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos assumir a posição dele de rico. Amém, gente? Vocês estão crendo? Aleluia. Então, Jesus se fez pobre no nosso lugar, nós cantamos isso agora. Ele se fez pobre em nosso lugar por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ah, Canando, você está dizendo que Deus quer que eu seja rico? É isso mesmo. Se eu fosse você, eu pegava agora mesmo. Deus quer que nós nos tornemos ricos assim como Jesus era. E o que quer dizer rico? Vou falar para ver se anima vocês a crerem nessa verdade. Rico quer dizer suprimento completo. É você não sentir falta de coisa alguma. Provisão abundante. Foi isso que Cristo conquistou para você. A sua posição era de miserável, de pobre, cego e nu, né? Nada tenho para te oferecer. Era essa a posição que a gente tinha. Mas Jesus nos resgatou e nos trouxe para uma realidade de riqueza, de abundância, de suprimento completo. Amém? Gálatas, capítulo 3, volta lá para mim, por favor, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora o versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A primeira coisa que Deus prometeu para Abraão foi que o enriqueceria. E a Bíblia está dizendo que se vocês são de Cristo, tem alguém de Cristo aqui? Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E qual a promessa que estava sobre Abraão? Eu vou te enriquecer. E se essa promessa estava sobre Abraão, está sobre a sua vida hoje também. Amém? Diga, a promessa que estava sobre Abraão está sobre mim também. Aleluia! Então existe uma promessa de Deus para que você se torne rico. Ah, você quer dizer, Canaã, então que seremos todos milionários? Estamos crendo. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que seremos ricos, suprimento completo.
provisão abundante. Se isso quer dizer que você vai se tornar um milionário, glória a Deus. Sabe, queridos, a gente, por muito tempo, existiu uma mentalidade de que, para a gente ser crente, a gente tem que ser humilde, tem que ser pobrezinho, com o sapato furado, com a calça rasgada, com a blusa furada. Porque isso é sinal de humildade. Mas humildade não tem nada a ver com pobreza. Porque tem muito pobre soberbo, tem muito rico humilde. Não é verdade? Então, a gente não pode fechar a nossa mente para essa realidade. Para ser humilde, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus, eu sou humilde, então eu tenho que ser um pobrezinho precisando da ajuda dos outros. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz por você. Foi para que você se tornasse rico, amplamente suprido, completamente suprido, provisão abundante sobre a sua vida. Sabe, a gente faz uma declaração aqui todas as vezes na hora dos dízimos e das ofertas, que é para a gente declara tantas coisas e no final a gente diz, para que a gente possa promover o Evangelho de Jesus Cristo. Como que nós vamos promover o Evangelho de Jesus Cristo se a gente só tem dinheiro para pagar as contas do mês e olhe lá? Como que a gente vai ofertar aqui nessa igreja para fazer esse ministério crescer, a palavra avançar, o Evangelho avançar, se a gente não tem dinheiro para ofertar? Para dizimar e para todas as coisas? Para a gente pegar junto com o projeto do parquinho, com o projeto da reforma da salinha das crianças. Então, nós precisamos receber essa verdade na nossa vida. Sabe, às vezes a gente se acostuma com a vida que a gente está levando. Todo mês é assim mesmo, a gente já está acostumado. Não, querido, não se acomode. Amém? Diga aí para a pessoa que está do seu lado, não se acomode. Jesus morreu por amor de nós para que eu e você nos tornássemos ricos. Para que eu e você tivéssemos suprimento completo na nossa vida. E provisão abundante. Provisão abundante não é compatível com só dinheiro para pagar as contas. Então, não se acomode porque os dias vão passando, os meses vão passando e as verdades que a gente ouviu lá atrás a gente acaba esquecendo. Mas eu tenho certeza que se Deus colocou no coração do pastor Vitor sobre esse tema, sobre essa série, é para despertar isso em nós, para que a gente volte a viver do jeito que Cristo conquistou para que nós vivêssemos. Amém? Esse é um ano de aumento, de mudanças. Essa é a palavra que nós temos para o ano de 2023. E a gente não vai poder viver um ano diferente, um ano mudado, um ano de aumento, de proclamar com poder, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que o ano passado. A gente precisa fazer coisas diferentes. Não que o que a gente estava fazendo era errado, não. Mas foi um tempo passado. 2022 já acabou. A gente já está em fevereiro de 2023. A gente precisa mudar as nossas atitudes se a gente quiser ver uma coisa diferente acontecendo. Amém? Então, Cristo nos resgatou dessa maldição da miséria e nos trouxe para um lugar de provisão completa. Amém? Você pode dizer isso comigo? Cristo me resgatou da maldição da miséria e me trouxe para um reino onde eu vou estar completamente suprido. E quando, queridos, nós estamos completamente supridos, quando nós vivemos essa verdade, não é só a nossa vida que vai ser abençoada. A gente vai poder abençoar o outro. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, coloca aí pra gente, por favor. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Paulo, ele estava agradecendo aos filipenses, né, no texto antes, estava agradecendo aos filipenses pelas ofertas que eles enviavam a ele enquanto ele pregava o evangelho. Nos versículos anteriores, se a gente for ler, Paulo fala assim: eu estou plenamente suprido com as coisas que vocês têm me enviado.
Por quê? Ele estava sendo suprido com as coisas materiais, com o que ele tinha que comer, o que ele tinha que beber, o que ele tinha que vestir, como ele ia se locomover de uma cidade para outra. O evangelho estava avançando, a verdade estava avançando porque tinha alguém que já era amplamente suprido, que estava suprindo o outro. E para a gente fazer o evangelho avançar, nós temos que estar supridos com essa consciência para que a gente possa abençoar outras pessoas. Amém? Mateus agora, capítulo 6, versículo 31. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas? O que você vai beber, o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, onde você vai morar, como você vai se locomover. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos são acrescentadas. Por acaso alguém no final do mês parou e pensou assim: nossa, graças à minha preocupação, todas as contas estão pagas. Aconteceu isso com alguém? A sua preocupação foi capaz de pagar alguma coisa para você até o fim do mês? Por isso que a Bíblia diz: portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma mentalidade de quem é rico, de quem sabe que está amplamente suprido por causa do que Cristo fez. Amém? Então não se preocupem, preocupação não vai levar a gente a lugar nenhum. Amém? Diga: preocupação não vai me levar a lugar nenhum. Só vai piorar as coisas. Aí vai te atrapalhar a crer que você é amplamente suprido. E aí que as coisas não vão chegar mesmo. Então, não se preocupem. Cristo já conquistou para nós essa posição de redimidos da miséria. Deixa a miséria para o diabo e para os seus demônios lá no inferno. Você não precisa viver essa realidade. A realidade que Cristo conquistou para você é de amplamente suprido. Diga: eu sou amplamente suprido em todas as minhas necessidades. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Tenham isso no coração, na mente de vocês. E declarem essas verdades, porque a gente sabe que fé vem pelo ouvir e a gente expressa a fé falando. Então, vocês estão ouvindo a verdade e precisam colocá-la em prática falando com a sua boca. Essas verdades que nós estamos vendo. Amém? Além de ser redimidos da miséria, nós também fomos redimidos da enfermidade. Diga: eu fui redimido da enfermidade. As enfermidades mencionadas em Deuteronômio, capítulo 28, a gente não vai ler, que são muitos textos, vai falar de diversas, vai dar um nome de diversas enfermidades. Versículo 61, se eu não me engano, vai falar de que até as que não estão escritas no livro, e declaram, elas mostram para a gente claramente que enfermidade é uma maldição da lei. Então, as enfermidades são uma maldição da lei. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 4. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados.
A maldição da enfermidade não está mais sobre nós. Quando Isaías falou sobre isso, Jesus não havia morrido, não havia ressuscitado, mas hoje ele já morreu, já ressuscitou no nosso lugar, e isso é um fato na nossa vida. Nós fomos sarados. Amém? Nós fomos redimidos dessa maldição da enfermidade. Ela não opera, não está mais em vigor sobre a nossa vida, porque Cristo nos redimiu dessa condição. Amém? Se Deus curava na antiga aliança, se a gente for ver todo o Antigo Testamento, Deus curava o seu povo. Quanto mais agora que estamos debaixo de uma aliança superior, com base em superiores promessas. Se Ele fazia isso no passado, quanto mais agora. Deus é amor. E doenças e enfermidades não são frutos de amor. Então é impossível que Deus utilize doenças e enfermidades para ensinar alguma coisa para alguém. Essas são ferramentas do diabo. E Deus tem as suas próprias ferramentas. Ele não precisa das ferramentas do diabo para ensinar nada para a gente. Deus não vai ensinar ninguém a ser humilde através de doença e enfermidade. Ele é amor. Doença e enfermidade não são frutos de amor. Então elas não podem vir de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Então, boa dádiva e dom perfeito, tem alguma coisa a ver com doença e enfermidade? Não. Então, se não tem a ver, não pode vir de Deus. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Se um filho, né, não posso dizer um filho da gente porque eu não tenho filho, mas se um filho de vocês fica doente, vocês não perdem o sono, não ficam um pouco preocupados? Por que isso acontece? Porque quem veio para matar, roubar e destruir, para tirar o seu sono, para te deixar preocupado, para roubar a sua paz foi o diabo. Então, se doenças e enfermidades estão acometendo a vida do povo, o diabo quem está fazendo isso? É obra única e exclusiva dele. Então, eu sei que vocês não vão fazer isso, mas se alguém disser para vocês, não, porque Deus sabe o que faz. Deus está ensinando fulano, agora não está não, irmão. Diga, não está não, querido. Coisa... Não diz, isso não condiz com a palavra. A palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Doença e enfermidade não vem de Deus. Você pode dizer isso comigo? Doença e enfermidade não vem de Deus. Olha só, Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 16. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída. Eu não vou saber qual é a versão agora. Chegou ali uma mulher possuída que tinha, um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder endireitar de modo nenhum. Pode passar. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua... 13. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Pode ir passando. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, Jesus está mostrando para a gente o quê? Que essa doença, essa enfermidade que estava sobre essa mulher há 18 anos, era um cativeiro de Satanás. E Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Satanás estava mantendo essa mulher presa há 18 anos, numa enfermidade, e com certeza, e ele veio para destruir as obras do diabo. Então, doenças e enfermidades são prisões do diabo, não vem de Deus.
E se a gente for ver nos evangelhos, a gente vai ver outras histórias de cura. Então, se Jesus veio para curar, não é possível que Deus é que coloca doença. Não ia fazer nenhum sentido. Deus põe a doença, Jesus vai lá e cura. E Deus põe a doença e Jesus vai e cura o outro. Eles trabalham juntos. Os dois tirando as doenças e as enfermidades. Amém? O diabo coloca e eles tiram. O diabo coloca e eles tiram. Amém? Nós fomos redimidos dessa maldição da enfermidade. Ela não está mais sobre nós. Jesus, o ministério de Jesus consistia nisso. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, esse foi o ministério de Jesus, fazia parte do ministério de Jesus. Ele conquistou isso para nós. A humanidade estava debaixo dessa maldição da enfermidade, mas ele veio para destruir essa maldição e nos colocar numa posição de sarados e curados. Amém? Diga, eu fui redimido da maldição da enfermidade. Então, Deus não usa as ferramentas do diabo para nos ensinar nada. Ele tem as suas próprias ferramentas e a sua ferramenta é o amor. Amém? Diga, a ferramenta de Deus é o amor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Se ele curava na antiga aliança, ele curou na nova e ele continua curando nos dias de hoje. Então, a gente não precisa mais viver acometido de doença nenhuma. A doença pode chegar, mas ela não pode ficar. Porque a maldição da enfermidade foi quebrada na nossa vida. Amém? Não permita que o seu corpo, a sua família, os seus filhos, a sua casa seja acometida de doenças e continue doente. Coloque a palavra a seu favor. Jesus pagou um preço muito alto para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar de saúde. Não admita que o tempo mudou, as crianças vão ficar doentes. Não vão. Cristo nos resgatou. Isso é uma maldição, a maldição da enfermidade. E você foi resgatado dela. Amém? E por último, querido, mas não menos importante, nós fomos redimidos da morte. Diga, eu fui redimido da morte. A primeira maldição que Deus disse, né, que viria para os que transgredissem, para os que não obedecessem à lei, está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Abre aí comigo. Gênesis 2, 16. Olha só. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, como nós sabemos o restante da história, o homem desobedeceu. Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus já tinha dito que não era para fazer. E ele sofreu a consequência desse erro. E nós sofremos dessa consequência junto. Por quê? Deus disse que certamente ele morreria. Existem 3 tipos de morte na Bíblia: morte física, morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual é a separação de Deus com o homem, que era dessa morte que Deus estava dizendo. Que o dia em que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam espiritualmente, estariam separados de Deus, não poderiam mais ter comunhão com Deus, se achegar a Deus. Tanto que, se a gente for ver o capítulo 3, não sei o versículo, Deus, na viração do dia, ele ia ter com Adão, né, ter um tempo com Adão, e depois que Adão pecou, quando Deus vai, né, para se encontrar com Adão, ele diz: onde estás? Ele não estava perguntando para Adão: Adão, atrás de qual árvore que você está, que eu não estou te achando? Ele pergunta onde estás porque Adão já não estava mais nele, tendo a natureza dele, por causa do pecado.
no momento em que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, eles perderam a natureza de Deus. Perderam a comunhão que tinha com Deus. Por isso que Adão se vê nu. Ele diz para Deus: ah, Deus, eu me vi nu e me escondi, porque eu tive vergonha. Quando a Bíblia vai trazer para a gente a justiça de Deus, vai comparar com vestimentas. Quando Adão diz para Deus: ah, eu me vi nu e me escondi porque eu tive vergonha, era porque a justiça de Deus não o cobria mais. Ele foi criado sendo a justiça de Deus, mas por causa do pecado, o que passou a cobrir a vida dele foi a culpa, foi o pecado, foi a maldição, e a justiça que estava sobre ele se foi embora. A natureza de Deus não fazia mais parte de Adão. O que passou a fazer parte dele, a natureza dele agora era a natureza do diabo por causa do pecado. Por isso a necessidade de nascer de novo. Então, existem as 3 mortes, a morte espiritual, a física e a eterna, e Adão morreu espiritualmente. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário que vocês nasçam de novo, no espírito, né? Não na carne. Não é possível nascer novamente fisicamente, mas precisamos nascer do espírito. Para quê? Para resgatar essa comunhão, para resgatar essa natureza de Deus que perdeu lá no Éden por causa do pecado. Então Jesus, ele morreu e aí, né, o plano perfeito, Jesus não era o plano B de Deus, ele sempre foi o plano A. Ele já sabia tudo o que aconteceria e deixou Jesus preparado. Olha, isso vai acontecer e você vai precisar ir para redimir esse povo e trazer eles de volta para a minha natureza. Então foi isso que ele fez conosco, ele nos redimiu dessa morte. Porque nós não nascemos pecadores por causa do pecado de Adão, mas em algum momento da nossa vida todos nós pecamos. E aí nesse momento é que nós perdemos a natureza de Deus dentro de nós. A vida de Deus que estava dentro de nós quando nós nascemos, quando bebês, não está mais por causa do pecado. Porque é impossível que a natureza de Deus e o pecado permaneçam juntos no mesmo lugar. Então, Jesus veio para nos redimir dessa morte, para que a gente pudesse ter de novo acesso a Deus, pudéssemos nos achegar a Deus com ousadia, com confiança. Por quê? Porque agora nós temos a justiça de Deus nos cobrindo novamente. Quando Deus perguntar para nós: ei, onde estás? A gente vai estar nele. A gente não vai precisar dizer: ah, Deus, eu estou nu, eu estou com vergonha, me escondi. Não, nós não precisamos mais nos esconder, porque a justiça de Deus é que nos cobre. Como a gente falou no início, justiça de Deus é a capacidade de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, como se nunca tivesse pecado. É por causa dessa realidade, por causa disso que Cristo fez, que nós podemos nos achegar a Deus com ousadia e com confiança e dizer: Pai, eu estou aqui, estou na sua presença, desfrutando daquilo que Jesus conquistou para mim. Então não viva menos do que essa realidade na sua vida. Adão se escondeu, mas nós não precisamos nos esconder, porque a justiça de Deus está sobre a nossa vida. Diga: a justiça de Deus está sobre a minha vida. Deus olha para mim e não vê mais o pecado, mas me vê como a sua justiça. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós temos de novo a natureza de Deus, a vida de Deus habitando dentro de nós. Quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito que estava morto por causa do pecado, passou a ter vida novamente. E essa vida não é qualquer vida, é a própria vida de Deus. Você tem a própria vida de Deus dentro de você, habitando dentro de você. Então nós fomos redimidos dessa morte, dessa maldição da morte. Nós não precisamos mais viver separados de Deus, mas nós somos agora a justiça de Deus aqui na terra. João capítulo 5, versículo 26 diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E se Cristo nos resgatou da maldição da morte, a vida que estava em Deus, que estava em Jesus, agora também está em nós. Amém? Diga aí para a pessoa que está do seu lado: você tem a própria vida de Deus. Se
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por quem? Para que nele fôssemos feitos. Então, Jesus não conhecia o pecado. Ele não tinha nenhum pecado. Mas Deus o fez pecado no nosso lugar para que eu e você pudéssemos assumir a posição dele de justiça de Deus. O homem por si só, né, a gente, com a nossa força, com o que nós podemos fazer, nós nunca poderíamos nos redimir dessa maldição. Nada do que eu e você conseguimos fazer é capaz de nos redimir dessa maldição. Porque quando o homem ainda não nasceu de novo, quando a pessoa ainda não nasceu de novo, o que opera sobre a vida dela é a natureza do diabo. E tudo que ela faz, ainda que com boa intenção, é fruto da natureza do diabo. Por isso que, pela graça é que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A glória é toda de Deus. Por causa do que Jesus fez por nós. Seria impossível que eu e você pudéssemos fazer alguma coisa, pagar qualquer preço que fosse, para que fôssemos redimidos dessa morte, para que a gente pudesse se aproximar de Deus novamente. Nada do que eu e você somos capazes de fazer na nossa natureza, no mundo natural, seria suficiente para nos resgatar dessa condição. Mas o sacrifício perfeito de Jesus foi capaz e foi definitivo para nos tirar dessa condição de morte e trazermos de volta para a vida. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Então, querido, não viva aquém do que Cristo conquistou para você. Ele te resgatou da miséria, da enfermidade, da morte. Nós não precisamos mais viver nessa condição, essa maldição tripla. Nós fomos triplamente abençoados. Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Jesus se fez enfermo para que, ele levou sobre si as enfermidades para que nós fôssemos curados. E Ele morreu a nossa morte, levou os nossos pecados para que eu e você fôssemos feitos à justiça de Deus. E pudéssemos nos achegar a Ele com ousadia, com confiança, porque agora nós sabemos quem nós somos. E é essa maneira que nós devemos viver a nossa vida, influenciando as pessoas e trazendo essa realidade para a nossa volta, modificando o lugar que nós vamos chegar. A gente não pode permitir que a gente chegue num lugar de doença e continue tudo do mesmo jeito. Onde a gente chegar, a cura tem que chegar. Onde nós chegarmos, salvação tem que chegar. Vida tem que chegar. Saúde tem que chegar. Provisão tem que chegar. Você pode chegar no caso que não tem um grão de arroz para comer. Quando você chegar naquele lugar, a realidade tem que ser mudada. Porque essa é a condição que nós vivemos hoje. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Para que a gente pudesse mudar a realidade da nossa vida e de tudo à nossa volta. Ele não criou ninguém, nem a gente que já nasceu de novo e quem não nasceu, para viver debaixo de miséria, de maldição, de enfermidade, de doenças, de morte, uma vida fracassada e sem sucesso. Ele não criou ninguém para isso. Senão Ele não teria enviado Jesus. Ele enviou o seu próprio Filho, por amor de nós, para que nada disso, para que a gente não precisasse viver nada disso. Amém? Você pode se alegrar com isso e glorificar a Deus por essas verdades? Sabe, como eu disse, esse é um ano de aumento, de mudanças. Enquanto eu me preparava para essa noite, isso vinha muito latente em mim, eu não conseguia entender por que motivo, né? E o tempo todo, aumento, mudanças, e proclamar com poder, aumento, mudanças, mas a gente precisa voltar, às vezes, um pouquinho para os princípios da palavra, para que a gente possa alcançar lugares novos em Deus. E esse ano de 2023 precisa disso de nós. Que a gente se atente para reconhecer o que precisa de ser mudado na nossa vida.
Se você não estava vivendo exatamente como Cristo conquistou para que você vivesse, a gente precisa mudar essa realidade. Jesus já fez tudo que precisava. O que cabe agora é para a gente. Amém? Nós precisamos nos posicionar como quem foi redimido da miséria, da enfermidade e da morte. Amém? Diga, eu preciso me posicionar como quem foi redimido da miséria, da enfermidade e da morte. Nós fomos transportados de um reino de trevas para o reino de amor, de luz, de paz, onde nós somos providos, sarados e temos vida em Deus, uma vida abundante. Amém? Aleluia. Você pode se colocar de pé? Erga suas mãos o mais alto que você puder. Dê graças ao Senhor por essas verdades que você ouviu. O Senhor é bom em todo tempo. Ele enviou Jesus em nosso lugar para que nós fôssemos redimidos dessas condições de miséria, de enfermidade e de morte. Hoje nós estamos numa posição de sarados, curados, amplamente providos. Sabe, queridos, hoje não é uma noite de liberação, mas uma noite de acessos. Jesus já liberou tudo aquilo que Ele precisava liberar. E agora cabe a nós acessarmos essa realidade, acessarmos essa verdade e fazer elas operarem na nossa vida. Eu não sei qual é a necessidade da sua vida hoje, mas tudo que você precisa, Jesus já fez por você. Acesse isso pela fé, receba isso pela fé. Aleluia. Pai, nós te damos graça por essa noite, Senhor. Obrigada pelo sacrifício perfeito de Jesus, que nos redimiu da miséria, da enfermidade, da morte. Hoje nós podemos viver uma vida sarados, curados, amplamente providos. Nós não vamos ter falta de nada. Jesus conquistou essa posição para nós. Oh, aleluia! Nós não aceitamos viver menos do que aquilo que Cristo conquistou para nós. Aleluia! Eu declaro em nome de Jesus a sua realidade da sua vida sendo mudada. Se existe alguma doença sobre o seu corpo, eu declaro curado agora em nome de Jesus. Jesus garantiu isso para nós. Então, receba e viva essa realidade. Você é sarado, você é curado. Receba saúde no seu corpo, receba vida no seu corpo. Receba provisão em todas as áreas da sua vida. Jesus prometeu para nós que se buscássemos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos seriam acrescentadas. Então receba o acréscimo das coisas na sua vida agora, em nome de Jesus. Ele está pronto para liberar isso sobre a sua vida, você só precisa receber. Então erga suas mãos e receba aquilo que você precisa. Deus está pronto para socorrer as nossas necessidades nessa noite, independente do que seja. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos nas verdades da Tua palavra e recebemos na nossa vida tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Nós não aceitamos viver uma vida miserável, uma vida de falta, uma vida de doença, uma vida de morte, mas uma vida cheia de Deus, amplamente providos. E a realidade à nossa volta vai mudar. Por causa daquilo que nós carregamos a vida de Deus. Aquele que é maior habita em nós. As condições externas não podem mudar aquilo que nós temos dentro. Aleluia, Pai, nós te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus.